A Rússia ultrapassou um limite. Em 10 de setembro, defesas aéreas polonesas iluminaram o céu quando drones russos invadiram seu espaço aéreo. Ao violar a Polônia, Moscou não apenas provocou um vizinho, mas também despertou a OTAN. Outro importante aliado dos Estados Unidos da América dizendo que abateu drones russos. A Polônia chama isso de agressão, dizendo que empurrou o país ainda mais perto da guerra. Europa em alerta após drones russos violarem o espaço aéreo da Polônia. O ministro da Defesa da Alemanha disse que os drones estavam armados e foram deliberadamente direcionados para a Polônia, uma acusação que o Kremlin negou. A guerra iniciada em Donbas agora avança para Varsóvia. O que antes era um conflito distante, agora está pressionando a porta da frente da OTAN. Essa reviravolta repentina, que ainda deixa o mundo abalado, pode ser o começo de algo mortal. Enquanto destroços de drones de Moscou caem na Polônia, surge a dúvida: a Rússia vai entrar em guerra com a Polônia e a OTAN? Vamos analisar o que ocorreu na manhã de 10 de setembro. Tudo começou quando a Rússia lançou uma de suas maiores ofensivas de mísseis e drones no oeste da Ucrânia. No entanto, nem tudo permaneceu do lado ucraniano da fronteira. Surpreendentemente, vários drones armados invadiram o espaço aéreo polonês, tornando-se uma ameaça para os cidadãos e a infraestrutura da Polônia. Varsóvia respondeu rapidamente. As defesas aéreas localizaram e destruíram todos os drones hostis antes de causarem danos. Em poucas horas, o governo polonês chamou o ocorrido do que realmente foi: um ato de agressão por parte do Kremlin. Invadir o espaço aéreo de outro país, com equipamentos militares armados, é inaceitável. Após o incidente, várias medidas foram tomadas. Aeroportos no leste foram fechados, voos foram cancelados e os moradores foram orientados a permanecer em casa até que o céu estivesse limpo. A OTAN foi alertada e autoridades polonesas compartilharam detalhes do incidente com aliados. Para os poloneses comuns, a mensagem foi assustadora. A guerra havia acabado de cruzar para o seu país. Esse momento marcou um ponto de virada. A Polônia tem sido aliada-chave da Ucrânia, centro de trânsito para armas e um dos maiores críticos de Moscou. Mas ainda não havia enfrentado equipamentos russos. Ao atirar nos drones, Varsóvia cruzou um limite. Isso mostrou que a Polônia não aceitará seu território como campo de testes. Isso também tem peso dentro da OTAN, porque toda violação do espaço aéreo da Polônia é, por definição, uma violação do espaço aéreo da OTAN. O fato de Varsóvia ter agido rapidamente, em vez de esperar que os aliados deliberassem, mostrou a disposição da Polônia em defender seus próprios céus em seus próprios termos. Vale lembrar que esse incidente com o drone não foi isolado, faz parte de um padrão que se forma há meses. Em 4 de setembro, 2 drones entraram rapidamente no espaço aéreo polonês e saíram logo após. Em abril, um helicóptero russo violou o espaço aéreo polonês, possivelmente testando suas defesas. Meses antes, um caça invadiu novamente o território polonês. Moscou sempre negou responsabilidade ou alegou acidente. Mas a Polônia nunca considerou isso erros para Varsóvia. Esses avisos sempre sinalizaram uma ameaça maior. O padrão é antigo. Em 22 de novembro, um míssil russo atingiu a vila polonesa de Przadov e matou 2 pessoas. O mundo ficou em suspense ao ver um membro da OTAN ser atingido durante a guerra. Investigadores sugeriram que era um míssil de defesa aérea ucraniano desviado ao tentar interceptar um ataque russo. Mas a lição era clara: a Polônia estava na linha de frente, querendo ou não. Desde então, cada alerta de radar e aeronave não identificada lembra aos poloneses como é tênue a linha entre a guerra na Ucrânia e suas cidades. O que une esses incidentes é uma estratégia clara de Moscou. A Rússia testa a determinação da OTAN com ações na zona cinzenta, vistas como provocações calculadas. As violações são pequenas para serem negadas e não causam resposta militar, mas são deliberadas para manter Polônia e aliados alertas. Cada drone ou aeronave que cruza a fronteira polonesa faz parte de um jogo para desgastar os nervos e gerar dúvidas. A Polônia precisa ficar em alerta máximo diariamente, como deseja o Kremlin. É uma guerra psicológica, mantendo o público ansioso e os militares constantemente em prontidão. Mas esse ataque recente quebrou esse ciclo, ao derrubar os drones e chamar o incidente de agressão. A Polônia mudou as regras do jogo.
Deixou claro que os chamados acidentes não seriam mais tolerados. Toda intrusão seria respondida com força. Essa mudança é importante, pois mostra que um estado da linha de frente da OTAN não seguirá mais o roteiro de Moscou. Para muitos europeus, esse incidente marcou quando a sombra da guerra na Ucrânia alcançou o território da OTAN. Se esses ataques não bastassem, eventos caóticos ocorrem nas fronteiras da Polônia. Varsóvia observa um roteiro familiar e perigoso se desenrolar, enquanto Rússia e Belarus treinam perto da fronteira leste da Polônia. Os exercícios Zapad 2025 de 12 a 16 de setembro não são o treinamento rotineiro que Rússia e Belarus dizem ser. Eles são uma mensagem clara. Milhares de soldados, tanques, aeronaves, artilharia e mísseis foram enviados à fronteira leste da Polônia sob pretexto de operações conjuntas. Moscou insiste oficialmente que apenas 13 mil soldados estão envolvidos, mas a inteligência da OTAN estima um número mais próximo de 20 mil quando unidades de apoio e logística são incluídas. O que preocupa não é só o número de soldados em campo, mas para o que realmente estão treinando. Os exercícios deste ano incluem armas hipersônicas como os mísseis Orishnik, que viajam 10 vezes mais rápido que o som e visam sobrecarregar defesas modernas. Eles incluem cenários que simulam ataques nucleares táticos, avanços blindados e ataques relâmpago através das fronteiras. Nada disso parece uma postura defensiva. Esses são os blocos de construção de exercícios de invasão. A Rússia não engana ninguém. Afinal, a Polônia já viveu esse teatro antes. No início de 2022, a Rússia realizou exercícios de fronteira semelhantes perto da Ucrânia, insistindo que era apenas uma questão de prontidão e coordenação rotineira. Semanas depois, essas unidades cruzaram a fronteira e iniciaram uma grande guerra. Varsóvia ainda lembra disso. Por isso, o governo polonês rejeita o Zapad 2025 literalmente. Eles veem isso não como treinamento, mas como ensaio para algo pior. O primeiro-ministro Donald Tusk já ordenou o fechamento da fronteira com Belarus durante os exercícios, permitindo apenas travessias essenciais. As forças polonesas estão em alerta máximo. Caças patrulham os céus e unidades de reconhecimento monitoram cada movimento. Do outro lado, observadores da OTAN estão presentes, mas a Polônia não está terceirizando sua segurança. O governo entende que esses exercícios podem servir de disfarce para operações reais e não quer ser pego de surpresa. A preocupação aumenta ao ser combinada com a recente invasão de drones na Polônia. E é aqui que a aposta do Kremlin começa a sair pela culatra. A Rússia pode tentar intimidar a Polônia, mas Varsóvia não é a Ucrânia. Entrar na Polônia é entrar em território da OTAN. Isso ativa o artigo 5, que afirma que um ataque a um é a todos. Não é uma promessa vazia. Isso significa porta-aviões dos Estados Unidos da América no Báltico, submarinos britânicos com mísseis nucleares, caças franceses no ar e centenas de milhares de soldados europeus e americanos reforçando a linha. A cada drone russo enviado além da fronteira, a OTAN responde com mais tropas, caças e blindados na região. A cada exercício russo, a OTAN reage com treinamentos mais avançados. A Rússia não está em boa posição para vencer esse confronto. No fim das contas, a resposta da Polônia não é apenas sobre a agressão russa, mas sim sobre uma visão maior de segurança e liderança na Europa. Isso se deve ao fato de a história moderna da Polônia ser marcada por guerras e catástrofes. A destruição de uma nação, a Polônia dividida entre os nazistas alemães e os soviéticos, o cerco da capital condenada da Polônia. Em 1919, a Primeira Guerra Mundial deixou a ordem europeia em ruínas. A nova República Polonesa tentava se firmar. Poloneses enfrentaram alemães e ucranianos ocidentais por fronteiras disputadas. Tudo isso é causado indiretamente pela geografia da Polônia. Francamente, a geografia do país é bem ruim em termos de segurança nacional. A Polônia carece de defesas naturais por estar no centro da planície europeia. A região é vulnerável ao leste e oeste, como mostra a história. A Polônia tem sido repetidamente trampolim para potências que buscam se expandir pela planície europeia. Durante todo o século XIX, a Polônia nem sequer existiu. O antigo Estado polonês caiu em parte devido à sua geografia difícil de defender. O território foi ocupado pelos prussianos a oeste, russos a leste e pela monarquia dos Habsburgo ao sul.
Quando a Europa entrou na Primeira Guerra Mundial, isso foi desastroso para os poloneses. Depois que a Alemanha e a Rússia declararam guerra, a linha de frente caiu bem no território deles. Muitos poloneses lutaram na guerra. 450 mil morreram e 1 milhão ficaram feridos. Em 1916, cerca de 2 milhões de poloneses lutavam pelos exércitos da Alemanha, Áustria ou Rússia. Após a guerra, grande parte do país e os territórios ocupados da Polônia estavam destruídos. Indiretamente, isso se devia à geografia infeliz da Polônia. Devido à sua posição central e vulnerável, a Polônia foi muito atacada. O lado positivo da guerra foi a Polônia recuperar a independência logo depois, o que parecia uma boa notícia para o país. A Polônia não precisava mais entrar nesses jogos de guerra, certo? Mas não foi assim. Em 1939, o desastre atingiu o país mais uma vez. A Alemanha nazista e a União Soviética invadiram a Polônia por lados opostos. A Polônia perdeu a luta injusta contra esses gigantes militares, com consequências terríveis. Leste e Oeste sofreram ocupações militares totalitárias sob Hitler e Stalin. Acho que não dá para ter dois líderes piores do que esses. E além disso, a Polônia virou uma linha de frente. Como na Primeira Guerra Mundial, os dois ditadores lutaram entre si e a Polônia foi o país azarado, bem no meio. A Segunda Guerra Mundial deixou uma cicatriz ainda maior no país, ainda lembrada hoje. Calcula-se que 6 milhões de poloneses morreram na guerra, cerca de 20% da população da época. Metade das vítimas eram judeus poloneses perseguidos pelos nazistas. Após esse episódio horrível, a situação da Polônia não melhorou muito. O país foi governado por comunistas na República Popular da Polônia. Por décadas, Varsóvia foi um satélite de Moscou e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você sabe, com os gulags e o totalitarismo de Stalin, só em 1989 que a Polônia recuperou sua independência, quando a União Soviética caiu. Nos últimos 36 anos, a Polônia viveu um período raro de prosperidade e segurança. Ela entrou na União Europeia e na aliança da OTAN, o que deu ao país um alívio de todo esse caos. É fundamental entender essa história polonesa. O governo em Varsóvia sabe que paz e prosperidade ainda são raras. Historicamente, faz sentido fortalecer as defesas polonesas. Se a Polônia deseja se defender como país vulnerável na Europa, precisa de um exército forte. Os primeiros passos nessa direção já foram dados em 2012, quando o governo polonês lançou um plano de modernização técnica de 10 anos. Isso fortaleceria as forças armadas da Polônia, pois estavam previstos 15 bilhões de dólares americanos em compras de armamentos. Em 2025, a ideia de precisar de um exército forte está mais relevante do que nunca. Com a invasão da Ucrânia chegando ao 4º ano, ficou claro que a Europa não é tão segura quanto se pensava. A Ucrânia, que é vizinha da Polônia, experimentou a ameaça de Moscou em primeira mão. O ataque de Putin é visto por muitos como ressurgimento do imperialismo russo. Isso acendeu o sinal de alerta em Varsóvia, porque o imperialismo russo já feriu a Polônia muitas vezes na história. Para Varsóvia, a ameaça de Moscou está ao lado da fronteira. A Polônia já faz fronteira com Belarus, considerado um estado fantoche de Putin. No sudeste da Polônia, a Rússia tenta avançar na fronteira ucraniana, mas sem sucesso. E não vamos esquecer o enclave de Kaliningrado, que é um pequeno pedaço da Rússia, fazendo fronteira direta com a Polônia ao norte. Essa área é muito militarizada e conhecida como Fortaleza da Rússia no Mar Báltico. A Polônia é ameaçada pela Rússia, mas o país em si não corre risco, certo? A Polônia integra a OTAN e a Rússia não atacaria seu território, devido ao artigo 5 da aliança. Um ataque russo levaria Moscou à guerra com toda a aliança, inclusive os Estados Unidos. Um ataque a um Estado-membro é tratado como um ataque a todos. Embora isso seja completamente verdade, isso não elimina todo o medo. Na Polônia, este país será um dos primeiros alvos em caso de uma guerra total. Essas frequentes violações do espaço aéreo mostram o perigo enfrentado pelo país e geram inquietação. O corredor de Suwałki, entre Polônia e Lituânia, é o único acesso da OTAN aos estados bálticos. Esse corredor é o ponto mais frágil da aliança. Se Putin atacar a OTAN, deve mirar primeiro nesse ponto estratégico. Agora, pode parecer irracional para a Rússia atacar a OTAN, mas Varsóvia não pode contar com essa suposição.
Você quer confiar sua segurança nacional à racionalidade de Putin? Se a Rússia atacar a Polônia, apesar do contra-ataque, causará muitos danos antes da intervenção da OTAN. As partes mais a oeste da Bielorrússia ficam a apenas 3 horas de carro de Varsóvia. Se tropas russas e bielorrussas atacarem, a capital fica em risco imediato. Cidades do norte, perto do enclave de Kaliningrado, também podem ser atacadas rapidamente. Assim que a OTAN entrar na Polônia, a linha de frente começará em território polonês. Devido às lições da história, a Polônia não quer que isso se repita. Também preciso mencionar o que ocorreu da última vez que a Polônia foi atacada. O Reino Unido e a França prometeram defender a Polônia pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. No entanto, quando a Alemanha e a Rússia invadiram, eles não conseguiram ajudar o país até que fosse tarde demais. O apoio da OTAN à Polônia hoje é bem mais forte e confiável. Ao vermos o mapa dos membros da OTAN na Europa, fica claro que o grupo é mais forte que só França e Reino Unido. Se o grupo lutar junto com os Estados Unidos, a Rússia tem pouca ou nenhuma chance. Ainda há desconfiança na Polônia, após o trauma da Segunda Guerra Mundial. O país não quer depender demais de outros para a defesa e busca poder se proteger quando preciso. Por isso, Varsóvia decidiu criar um exército forte para resistir a um possível ataque russo. Mesmo que seja um cenário improvável, um exército polonês forte garantiria que as forças russas não avançassem demais. Afinal, é melhor detê-los nas fronteiras do que esperar pelo apoio da OTAN. Agora, toda essa turbulência geopolítica não teria começado sem a guerra na Ucrânia. A Polônia apoia firmemente a Ucrânia e tem grande simpatia pelo país vizinho. Desde o início da guerra, governo polonês e sociedade civil ajudaram milhões de refugiados. Mais de 35 milhões dos 65 milhões que fugiram da invasão russa entraram na União Europeia pela fronteira polonesa-ucraniana. Mais de 15 milhões de ucranianos vivem lá agora, muitos trabalhando e contribuindo. Mas a Polônia também é uma aliada militar próxima da Ucrânia. Um dos principais motivos é que a derrota da Ucrânia representaria risco de segurança para a Polônia. O interesse estratégico se evidencia no apoio militar dado pelo país. Foi o primeiro a enviar tanques Leopard à Ucrânia, enquanto outros países, como a Alemanha, hesitavam. De modo geral, a Polônia é um dos membros da OTAN menos relutantes em apoiar a Ucrânia militarmente. No início da guerra, a Polônia foi o segundo maior doador de ajuda militar à Ucrânia, atrás apenas dos Estados Unidos. Um grande feito para um país de 38 milhões de habitantes que ainda oferece um dos maiores apoios per capita. O apoio da Polônia ao produto interno bruto só fica atrás dos estados bálticos. A Polônia destina 0,84% do seu produto interno bruto à Ucrânia, principalmente como ajuda militar. Esses números também refletem o apoio de outros países europeus. Vários países europeus têm população e economia maiores que a Polônia, mas oferecem apoio desproporcional. França e Alemanha, com economias bem maiores que a Polônia, oferecem bem menos ajuda à Ucrânia. O Reino Unido destina 0,33% do produto interno bruto à Alemanha, 0,27%, e a França 0,05%. Esses países têm liberdade para decidir quanto contribuir no esforço de guerra. Mas, para a Polônia, isso é revelador. Outros países europeus não levam a Rússia tão a sério quanto eles. Isso reflete a tradição da Europa Ocidental de pouco investir em defesa nacional. Eles não temem tanto a Rússia devido ao artigo 5 da OTAN, já que os Estados Unidos da América assumiriam grande parte do trabalho em caso de guerra. Os países da Europa Ocidental enfrentam poucos riscos, exceto pelas bombas nucleares russas. Isso levou países como a Alemanha ou o Reino Unido a terceirizarem parte de sua segurança nacional. Esse nível de prontidão está em uma situação tão crítica que não faz muito tempo um general dos Estados Unidos da América alertou o exército britânico de que ele já não é mais uma força de combate de alto nível. O Reino Unido, que já teve a melhor marinha do mundo, atualmente não é capaz de travar uma guerra sozinho. Após a avaliação, revelou-se que o país ficaria sem munição em poucos dias de guerra. Se fosse atacado por drones e mísseis como a Ucrânia, o Reino Unido não conseguiria se defender bem.
grande parte dos sistemas de defesa e blindagem do país ficou obsoleta. Além disso, o número de militares britânicos vem caindo rapidamente. O número de militares já foi reduzido em mais de 50% desde 1990. Na Alemanha, a queda de militares é ainda maior. Na França, diminuiu cerca de 40%. O exército da Alemanha, também conhecido como Bundeswehr, também está em situação muito ruim. Quem afirma isso é o chefe do exército alemão. No dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, ele disse que a Bundeswehr, o exército que eu tenho permissão para comandar, está mais ou menos esgotado. Em um combate de alta intensidade, os estoques da Bundeswehr acabariam em poucas horas ou dias. O declínio do poder militar da Alemanha é claro, principalmente quanto ao equipamento. Em 1989, a Bundeswehr tinha 5.000 tanques de batalha. Agora tem apenas 300. Ela costumava ter 620 caças. Esse número agora foi reduzido para 230. Naquela época, os militares tinham 2.100 veículos blindados de transporte de pessoal. 3 décadas depois, esse número caiu para 700. Você entendeu? O exército alemão está bem mais fraco do que há algumas décadas. A Alemanha não cumpriu por anos a meta da OTAN de gastar 2% do produto interno bruto com militares, só alcançando isso no ano passado. Se você não investe o bastante nos militares, eles não serão tão eficientes quanto espera. A França enfrenta problemas semelhantes, mas em menor escala. Um relatório recente indica que seus estoques de munição estão no nível mais baixo já registrado. Ela só suportaria algumas semanas de combate intenso devido à falta de munição. Ainda é mais que Reino Unido ou Alemanha, mas não é motivo de orgulho. Agora, vamos voltar à Polônia. Com as principais nações europeias perdendo seu poderio militar, a segurança da Europa está frágil. Outras potências europeias se enfraqueceram ao longo dos anos, o que faz com que a defesa da OTAN dependa principalmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o melhor exército do mundo, ao menos em gastos com defesa. Mas nunca é bom colocar todos os ovos em uma cesta só. A incapacidade dos membros da OTAN na Europa de lutar uma guerra é uma grande fraqueza. Atualmente, os países da Europa Ocidental não parecem capazes de garantir a segurança europeia. A Europa Ocidental leva a Rússia menos a sério que o leste, como mostram os gastos com defesa e apoio à Ucrânia. A Polônia tenta compensar esse risco construindo o maior exército da Europa. Se esse objetivo for alcançado, a Polônia seria capaz de proteger a Europa sem apoio. Viemos ao seu país para entregar uma mensagem muito importante. A América ama a Polônia e a América ama o povo polonês. Obrigado. Senhoras e senhores, é pela segunda vez que a Polônia terá o orgulho de sediar a cúpula da Iniciativa dos Três Mares. A Polônia está assumindo a segurança europeia devido ao enfraquecimento de outros países. Isso parece ser um movimento totalmente altruísta, mas não é bem assim. Pelo contrário, a Polônia vai realmente ganhar muito com essa estratégia. Se a Polônia superar Reino Unido, Alemanha e França em poder militar, ganhará destaque geopolítico. Isso beneficia a Polônia e segue uma tendência maior. Acredite, a Polônia caminha para se tornar uma potência global. Isso é verdade em muitos aspectos, incluindo o lado econômico dos assuntos internacionais. A Polônia deve superar o Reino Unido em produto interno bruto per capita até 2030, o que é impressionante. Por décadas, países do leste europeu foram mais pobres que os da Europa Ocidental. Após décadas de domínio soviético, o leste da Europa ficou empobrecido e disfuncional. Mas a situação parece estar mudando, já que países como a Polônia estão fazendo sua economia crescer em taxas incríveis. A economia polonesa vem crescendo consecutivamente há quase 30 anos, um feito só superado pela Austrália na história moderna. A Polônia foi o único país da União Europeia que não sofreu com a crise de 2008. De 1999 a 2019, o crescimento econômico médio anual foi de 42%. Economistas dizem que juros compostos fazem milagres, como ocorreu na Polônia. Desde 1990, o produto interno bruto do país cresceu 7 vezes em 30 anos. Apenas a China superou a Polônia. O país passou por uma espécie de milagre econômico e a economia polonesa foi totalmente transformada. Sua economia mudou de uma das piores da Europa para uma das maiores e mais prósperas do mundo.
Atualmente, a Polônia já possui a 20ª maior economia do mundo, tendo superado a Suíça este ano e continuando a subir no ranking. Um dos motivos desse sucesso é a entrada da Polônia na União Europeia. Em 2004, o governo de Varsóvia ingressou na União Europeia, trazendo grande vantagem econômica. Desde então, as empresas na Polônia puderam comercializar livremente dentro da União Europeia. Atualmente, a União Europeia tem 20 trilhões de dólares, então isso é algo realmente importante. Negócios privados prosperam na Polônia, em parte pelo acesso ao grande mercado da União Europeia. Além disso, a Polônia recebe muitos investimentos de outros países da União Europeia. A política da organização determina que membros ricos ajudam financeiramente os mais pobres a crescer. Neste gráfico, a Alemanha é o maior contribuinte e a Polônia a maior beneficiária. Desde 2004, a Polônia recebeu 261 bilhões de euros da União Europeia. O país usa esses fundos para construir infraestrutura como estradas, ferrovias e mais. A União Europeia criou o maior fundo de ação de segurança para a Europa, com um orçamento de 150 bilhões de euros. A Polônia foi a principal beneficiada, recebendo 437 bilhões de euros. O financiamento expande a frota de tanques da Polônia, reforça a defesa aérea e de mísseis, amplia a artilharia e desenvolve tecnologias de drones e antidrone. O investimento destaca o papel central da Polônia na OTAN e sua crescente relevância logística e de dissuasão. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes. Por isso aparecem vídeos com menos de 1000 visualizações na sua página inicial, como este. Agora, é claro, isso não significa que todo mundo deva criar um canal. Se você já pensou em criar um canal no YouTube, inclusive sem mostrar o rosto, agora é o momento ideal. O YouTube paga milhões diariamente aos criadores e está promovendo mais canais novos e pequenos do que nunca. Tenho certeza de que você tem dúvidas sobre como iniciar e crescer um canal. Recebemos perguntas por e-mail constantemente. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um só vídeo gratuito na plataforma. Se você quer começar seu canal no YouTube, pode assistir a este vídeo aqui. Clique no link na descrição ou no card na tela. Além do apoio externo, fatores internos também contribuíram para o sucesso da Polônia. A Polônia possui mão de obra qualificada, o que levou ao sucesso em áreas como tecnologia da informação. Aproximadamente 45% do produto interno bruto da Polônia vem de tecnologia da informação, e o país tem quase 60 mil empresas de tecnologia. Gigantes globais como Google, Facebook, Amazon e Intel já estabeleceram bases na Polônia. Isso faz parte de uma tendência de empresas globais irem ao país pelo talento disponível. Além de integrar a União Europeia e ter muitos talentos, este é o principal motivo do sucesso da Polônia. Nos últimos 30 anos, a Polônia teve o período mais pacífico de seus últimos 400 anos. A Polônia está alcançando a Europa porque agora tem paz e independência, como outros já tiveram antes. Se a paz continuar, a Polônia pode virar um dos protagonistas da Europa. Para ilustrar isso, vamos voltar 400 anos no tempo. Na Idade Média, a Polônia foi sede do poderoso Estado Comunidade Polaco-Lituana. No auge, no fim do século XVI e início do XVI. Primeiro, a federação ocupava grande parte da Europa Oriental. Em alguns períodos, o Estado foi o maior da Europa. Por pouco tempo, a federação conquistou Moscou, algo raro na história. A comunidade acabou, mas a ideia desse Estado forte na Europa Oriental permaneceu. Após a Primeira Guerra Mundial, a ideia de um intermarium nasceu na Polônia. Chamado de Entre os Mares, seria uma federação do Mar Negro ao Báltico e Adriático. Esse estado poderia equilibrar a Alemanha no oeste e a Rússia no leste, trazendo paz e prosperidade à Europa Oriental. Essa ideia não se concretizou devido às divisões entre os estados da Europa Oriental. A Polônia travou uma guerra tanto com a Lituânia quanto com a Ucrânia, o que tornou impossível uma aliança na região. Os soviéticos também passaram a se opor a essa ideia. Aprendendo com o passado, Moscou não queria a volta da comunidade polaco-lituana. A Guerra Polaco-Soviética de 1919-1921 evidenciou isso. Os poloneses venceram, mas cederam bastante.
No Tratado de Paz, a Polônia desistiria do Intermarium e reconheceria Ucrânia e Bielorrússia como estados fantoches soviéticos. Todos sabemos o que ocorreu depois. Sem uma federação forte na Europa Oriental, Polônia e vizinhos foram esmagados na Segunda Guerra Mundial. Mas a ideia de um Intermarium não desapareceu de forma alguma. Na verdade, ela ainda existe, hoje. A Polônia busca unir a Europa Oriental para tornar o Intermarium realidade. Isso criaria um novo bloco de segurança para garantir paz e prosperidade à região. O ex-presidente polonês Andrzej Duda liderou e cofundou a Iniciativa dos Três Mares em 2016. A iniciativa ocorre entre os mares Báltico, Adriático e Negro, inspirada na ideia do Intermarium. O projeto visa aumentar a cooperação entre 12 Estados-membros da União Europeia: Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Áustria-Hungria, Eslovênia, Croácia, Romênia e Bulgária. A Ucrânia, fora da União Europeia, atua como parceira e é considerada o 13º membro. O principal foco do projeto é infraestrutura e energia, mas ele também possui grandes motivações geopolíticas. Veja, a Polônia está tentando estabelecer um papel de liderança na região. Com a Iniciativa dos Três Mares, a Polônia desafia líderes tradicionais da União Europeia ao formar seu próprio grupo. Alemanha e França não gostam disso, pois desafiaria sua autoridade na União Europeia. Para a Polônia, liderar a região traz muitos benefícios. A Polônia lideraria a onda de desenvolvimento econômico no leste e ganharia muito status internacionalmente. Agora, os ambiciosos planos militares da Polônia se encaixam perfeitamente em sua agenda regional. Construir o maior exército da Europa parece um pouco exagerado para um país de apenas 38 milhões de pessoas. Faz sentido quando você tenta ser líder regional. Com o maior exército da Europa, a Polônia protege a si mesma e seus aliados. O aumento do poder militar da Polônia estimula outros países do leste europeu a se aliarem mais. Isso também tornaria o sonho da Polônia de um Intermarium muito possível, já que ela poderia se tornar um país com muito prestígio. Então, os planos militares da Polônia não servem apenas para se proteger contra um possível ataque. Eles também visam fazer da Polônia uma líder regional, com todos esses benefícios atrelados a isso. O relacionamento entre Polônia e Estados Unidos melhorou muito nos últimos anos. O presidente Donald Trump expressou consistentemente admiração pela Polônia, tanto durante seu primeiro mandato quanto agora em seu segundo mandato. Trump vê a Polônia como um parceiro-chave da OTAN e como um modelo de governo conservador, já que Washington agora reconhece a importância estratégica do país. O governo polonês estava sob escrutínio por mudanças judiciais, mas isso foi deixado de lado devido à guerra na Ucrânia. Devido ao fortalecimento militar e liderança regional, a Polônia tornou-se essencial para a OTAN. Para os Estados Unidos da América, a Polônia é essencial para defender o leste da OTAN, e Washington aprova um exército polonês forte. Os Estados Unidos da América não querem ser os únicos a proteger a Europa da Rússia, especialmente com uma nova Guerra Fria contra a China. Os Estados Unidos precisam focar em outros lugares. O fortalecimento militar da Polônia permite que isso aconteça, porque pode preencher o vácuo de poder. Fica claro que há uma aliança estratégica entre Polônia e Estados Unidos da América, já que Joe Biden visitou o país 2 vezes em 12 meses como presidente. Recentemente, Trump recebeu o presidente polonês Karol Nawrocki na Casa Branca, com homenagem aérea militar. Os Estados Unidos criaram uma base permanente na Polônia, tornando o país um centro das defesas da OTAN. Os Estados Unidos da América prometeram tornar a Polônia um dos exércitos mais fortes da Europa. Isso vai proporcionar acordos de armas para os sistemas de armas mais avançados do mundo, incluindo o sistema de mísseis Patriot, ou lançadores de foguetes High Mobility Artillery Rocket System. Documento estratégico dos Estados Unidos da América afirmou que a América apoiará a Polônia como principal aliado da OTAN e líder regional. Com o apoio de Washington, a Polônia pode virar potência militar. Ela pode garantir segurança militar à Europa Oriental e ganhar influência regional e internacional. Falando em se armar, a Polônia tem vários motivos para o recente aumento militar. Mas como é que esse aumento de força militar realmente se parece? Em 2025, o orçamento militar do país subiu para cerca de 32 bilhões de dólares, colocando a Polônia à frente de Israel e Canadá.
Em termos absolutos, esse valor representa cerca de 3,1% do produto interno bruto, com mandatos legais estabelecendo a meta de 4% e sinais políticos indicando uma possível elevação para 5% nos próximos anos. Embora isso não coloque a Polônia entre os 10 maiores gastadores militares do mundo, representa uma mudança estratégica. Varsóvia moderniza rapidamente suas forças armadas com tanques Abrams, caças F-35 e mísseis Patriot, tornando-se o baluarte oriental da OTAN. Economicamente, a Polônia continua sendo uma das nações que mais crescem na Europa, com o produto interno bruto projetado para ultrapassar $1 trilhão até 2028. Uma alocação sustentada de 5% para a defesa pode elevar os gastos militares anuais para $50 bilhões até o final da década. Isso colocaria a Polônia muito próxima da Alemanha e da França, não apenas em termos orçamentários, mas também em peso estratégico. Agora todo esse dinheiro será usado só para proteger a Europa Oriental da Rússia. Felizmente, a Polônia já tem um manual para isso. A guerra na Ucrânia ensinou ao Ocidente como é um conflito moderno contra a Rússia. Uma das principais lições desse conflito é que quantidade conta, mais munição, tanques e soldados aumentam as chances de sucesso. Isso acontece porque conflitos como a guerra na Ucrânia são travados por anos a fio. Não é só ter os equipamentos e armamentos mais avançados, embora isso ajude. Em vez disso, trata-se de conseguir equipamentos e pessoal suficientes para aguentar por um tempo. É por isso que a Polônia está focando muito nos números. Ela quer um grande número de militares e grandes estoques de artilharia e tanques. Só em 2022, as Forças Armadas polonesas receberam 14 mil novos recrutas. Isso integrou a nova campanha de recrutamento militar. Torne-se um soldado da Polônia, apesar da população não ser grande. Em 2025, a Polônia terá cerca de 216 mil militares ativos, sendo o terceiro maior exército da OTAN, atrás dos Estados Unidos da América e da Turquia. A Polônia está ampliando suas forças armadas pela 30 mil soldados. O primeiro-ministro Donald Tusk sugeriu criar uma força de 50 mil pessoas, incluindo reservistas e civis treinados, tornando a Polônia apta a enfrentar conflitos prolongados. Outro dado importante para os militares poloneses é o poder de fogo. A Ucrânia resistiu ao ataque russo por tanto tempo devido ao seu grande poder de fogo. A Ucrânia recebeu artilharia, veículos blindados e tanques da OTAN, permitindo sua defesa contra tropas russas. Com base em evidências visuais, a Rússia já perdeu mais de 2.600 tanques, 41 mil veículos de combate de infantaria e mais de 6 mil caminhões, jipes e outros veículos de transporte. A Ucrânia causar tantas perdas é uma das principais razões do fracasso russo em avançar. Observando o arsenal da Ucrânia, ela usou muitos recursos para isso acontecer. Um desses recursos é o sistema de artilharia HIMARS, que ajudou a Ucrânia a destruir posições e blindados russos. A Polônia percebeu isso. Ao longo dos anos, ela quer comprar quase 500 sistemas de artilharia HIMARS dos Estados Unidos. Na verdade, isso é uma quantidade insana de artilharia, já que os próprios Estados Unidos mal têm mais do que esse número. 500 era o estoque global de HIMARS antes da guerra. Os sistemas são muito poderosos, pois têm um alcance de cerca de 300 quilômetros. Um ponto central na Polônia pode atingir grande parte do país, que tem 700 quilômetros de largura. Imagine 500 desses. Varsóvia também comprará 300 sistemas K-239 Chunmoo. Eles são o equivalente sul-coreano ao sistema High Mobility Artillery Rocket System, fornecendo ao exército ainda mais poder de fogo de artilharia de longo alcance. Os planos para a artilharia autopropulsada também são ambiciosos. O obuseiro Krab, feito na Polônia, já mostrou seu valor na Ucrânia, e Varsóvia amplia sua produção. Com os pedidos atuais, as Forças Armadas terão 170 Krabs. Mas, de acordo com documentos de segurança anteriores, esse número pode chegar a 500 quando houver capacidade de produção. O obuseiro Krab tem sido muito eficaz na guerra na Ucrânia, tema discutido pessoalmente por Zelensky e Duda. Para fortalecer ainda mais o arsenal de obuseiros, o exército da Polônia também vai adquirir toneladas dos Ka-9A1 da Coreia do Sul.
O plano prevê a compra de cerca de 700 unidades, incluindo a versão polonizada K9 Polônia. Em 2026, a fabricação dos obuseiros K9 Polônia começará na Polônia como parte da transferência de tecnologia com a Coreia. Quando todos esses planos forem realizados, Varsóvia terá um dos arsenais de artilharia mais formidáveis do mundo. Isso não é coincidência. Em uma possível guerra com a Rússia, a artilharia será um fator decisivo. Ao entrar na guerra na Ucrânia, a Rússia acreditava que seu grande arsenal de artilharia garantiria vitória rápida. Estima-se que o exército russo iniciou com 5.000 obuseiros e lançadores de foguetes. No início do conflito, tropas russas disparavam 60.000 projéteis de artilharia diariamente. Por vários motivos, no entanto, essa ofensiva não deu certo. As táticas da Rússia estavam ultrapassadas. Ela rapidamente enfrentou escassez de projéteis e seus soldados não foram treinados adequadamente. O principal motivo da ofensiva de artilharia russa não ter funcionado foi a defesa contra a artilharia eficaz da Ucrânia. No conflito, o combate entre artilharias tem sido um dos fatores mais decisivos. A artilharia ucraniana foi fundamental para impedir que Kiev fosse capturada durante a invasão russa. A Ucrânia iniciou a guerra com cerca de 1.800 peças de artilharia, ficando em desvantagem frente à Rússia no papel. Porém, com uma campanha mais eficaz, a Ucrânia destruiu grande parte da artilharia russa, usando seu arsenal menor. Ela tem controle de fogo superior, tornando ataques ucranianos mais eficientes. Esse sucesso no combate de artilharia contra a artilharia é uma das forças motrizes por trás dos avanços ucranianos. Manter o poder de fogo é um dos maiores desafios do exército ucraniano. A Ucrânia gasta em dias mais projéteis de artilharia do que os Estados Unidos da América produzem em um mês. Isso é um grande problema porque defesa e ataque dependem de muito poder de fogo. Especialistas afirmam que a guerra na Ucrânia virou um conflito de artilharia devido ao grande uso desse armamento. Novamente, a artilharia mostrou ser a rainha das batalhas. Por causa desse exemplo da Ucrânia, faz sentido que a Polônia tenha comprado centenas de sistemas de artilharia. Essas armas pesadas não são o único reforço militar. A artilharia normalmente apoia a infantaria na guerra. Assim, o verdadeiro punho de ferro do exército polonês será formado por tanques e veículos de combate. A Polônia é o quarto país com mais tanques na OTAN, com cerca de 650 segundo a estatista. Mais de 200 são os valiosos tanques Leopard. Antes da guerra na Ucrânia, a Polônia tinha 1.000 tanques. O número agora é muito menor, já que a Polônia enviou centenas de tanques para a Ucrânia. No entanto, a quantidade de tanques na Polônia não vai diminuir. O país está comprando mais de 366 tanques Abrams, tornando-se o primeiro aliado dos Estados Unidos da América na Europa a adquirir esse tanque de fabricação americana. A Polônia encomendou 1.000 tanques K2 coreanos, dos quais 820 serão produzidos localmente como parte de uma transferência de tecnologia. As versões polonizadas, chamadas K2 Polônia, serão adaptadas ao terreno plano da Polônia. O país também comprará 1.400 veículos de combate de infantaria Borsuk da Indústria de Defesa Nacional. Esse é um dos maiores acordos da história da indústria de defesa polonesa. A Polônia também comprará mais de 200 veículos de combate Rosomak fabricados no país. Os militares ucranianos também demonstram grande interesse, adquirindo 100 desses veículos. Isso faz parte do esforço de Kiev para montar uma frota blindada, comprando tanques e veículos de combate de infantaria. A Ucrânia deseja recuperar territórios perdidos para a Rússia e precisará de veículos blindados para isso. Muitos analistas militares acreditavam que a era dos tanques tinha terminado após a destruição de vários tanques russos por mísseis e artilharia. Porém, para contra-atacar em terreno plano, veículos blindados continuam essenciais. As táticas com tanques mudaram devido a novas formas de combatê-los, mas eliminá-los está fora de questão para a Ucrânia. O país passou a solicitar tanques aos aliados diante das dificuldades da ofensiva, e a Ucrânia só quer mais. A Polônia, com terreno plano como a Ucrânia, segue o exemplo do vizinho. Os blindados são essenciais ao exército polonês, pois não rompem linhas inimigas sem eles. Por isso, a Polônia busca muitos tanques e veículos de combate para ter a infantaria mais forte da OTAN na Europa. Embora Varsóvia foque sua estratégia militar no exército, outros setores de defesa também são importantes.
A Polônia comprou 32 caças F-35A dos Estados Unidos da América para defender seu espaço aéreo. Eles vão substituir os antigos MiG-29 na Polônia, que tem menos capacidades que o F-35A de quinta geração. A Polônia já tem 48 caças F-16 aeronaves multifuncionais com ótimo histórico. A Polônia comprará 48 caças Força Aérea, 50 coreanos. Essas aeronaves leves oferecem apoio econômico em combates ar-ar e ar-solo. A Polônia fará sua versão do caça-força aérea, 50 PL com capacidades melhoradas. Para fortalecer ainda mais sua força aérea, a Polônia comprou recentemente quase 100 helicópteros de ataque Apache e mais de 50 helicópteros multipropósito da Augusta Westland. Essas aeronaves são essenciais para a defesa e apoio das forças terrestres da Polônia em conflitos. Na guerra da Ucrânia, um grande desafio dos defensores é a falta de superioridade aérea. Tropas terrestres enfrentam ameaças constantes de caças e helicópteros, e as aeronaves soviéticas antigas da Ucrânia não bastaram para a defesa. Kiev recebeu recentemente caças F-16 da OTAN, o que pode ajudar no problema. A Polônia percebeu o problema de superioridade aérea da Ucrânia. Ao adquirir alguns dos melhores caças e helicópteros do mundo, Varsóvia espera manter a superioridade aérea em todos os momentos. E isso não foi a única coisa que a Polônia notou na guerra da Ucrânia. Ficou claro que as forças armadas precisam de drones na guerra moderna. A Polônia também se destacou, sendo o primeiro país da OTAN a adquirir drones Bayraktar da Turquia. Ela pediu 24 para vigilância, reconhecimento e ataque. A Polônia também avalia adquirir drones MQ-9 Reaper, que fornecem dados importantes e executam ataques letais. Os militares também compram drones menores, como os UAVs Fly-Eye, Orlik e Gladius. Parecem inofensivos, mas na guerra na Ucrânia mostraram-se mortais. Esses pequenos drones localizam inimigos, possibilitando ataques direcionados e eficazes. E por último, mas não menos importante, a Polônia também está adquirindo sistemas avançados de defesa aérea. O principal acordo é a compra dos sistemas antimísseis Patriot dos Estados Unidos da América por até 15 bilhões de dólares. Inclui 48 lançadores Patriot PAC-3 e 644 mísseis PAC-3 MSE, que podem atingir aeronaves e todos os tipos de mísseis. Esta versão é a melhor do mercado, com alcance mínimo de 35 km e altitude de até 40 km. A compra de 48 unidades protegerá grande parte do espaço aéreo da Polônia contra ameaças. É claro porque Varsóvia adquiriu o sistema. Os Patriots dos Estados Unidos da América têm ótimo histórico na Ucrânia. Diversas vezes, aeronaves e mísseis russos foram derrubados com mísseis Patriot. Com essa compra, caças e helicópteros russos terão dificuldade para cruzar a fronteira polonesa. Esses sistemas também protegeriam cidades polonesas de ameaças de mísseis. Para reforçar a defesa aérea de médio alcance, o país adquiriu centenas de mísseis modulares antiaéreos comuns. Esta é a maior aquisição de defesa aérea de curto alcance entre membros europeus da OTAN. A Polônia seguiu comprando, adquirindo centenas de Piran Manpads nacionais e milhares de mísseis. Esses sistemas portáteis de defesa aérea foram elogiados pela Ucrânia, pois derrubaram vários caças e helicópteros durante a guerra. Com essas defesas aéreas, a Polônia espera manter sempre a superioridade aérea. No reforço militar, há também uma aquisição menor para a Marinha. A Polônia iniciou a construção de sua primeira fragata e planeja ter 3 no total. O principal objetivo disso é defender a costa polonesa contra quaisquer ameaças que possam surgir. O possível conflito com a Rússia ocorreria principalmente em terra, como na Ucrânia. Por isso, o exército recebe as maiores aquisições. A Força Aérea fica em segundo e a Marinha em terceiro. Todas essas grandes compras custarão bilhões ao país. Mas o governo de Varsóvia não quer que todo esse dinheiro saia do país. Uma atitude muito mais inteligente é construir sua própria indústria de defesa nacional, já que isso traz benefícios econômicos e políticos também. Isso geraria empregos, impulsionaria a economia e aumentaria a importância da Polônia na OTAN. Por isso, o plano de modernização militar da Polônia prevê também fabricar armas no país. A Polônia já é o 10º maior exportador de armas do mundo, mas ainda importa mais produtos militares do que exporta.
As indústrias de defesa alemã e francesa ainda são bem maiores. Se a Polônia quiser ter o maior exército da Europa, precisará fortalecer sua indústria de defesa para sustentá-lo. A Polônia, surpreendentemente, busca a Coreia do Sul para atingir esse objetivo. Em 2022, o ex-presidente Duda assinou um acordo de armas de 137 bilhões de dólares com a Coreia do Sul. Esse foi o maior acordo da história da defesa sul-coreana. Muitas das armas que a Polônia está usando para reforçar seu exército vêm de empresas sul-coreanas, incluindo tanques, caças e veículos de combate. Em 2023, foram realizadas conversas para expandir ainda mais a cooperação entre os dois países. A grande questão é por que a Alemanha, vizinha da Polônia, tem uma indústria de defesa bem maior que a da Coreia do Sul. A grande diferença entre acordos com a Coreia e com outros países sobre armas. O relacionamento entre Varsóvia e Seul é mutuamente benéfico de várias maneiras. Primeiramente, a Coreia do Sul vai transferir sua tecnologia e permitir que a Polônia fabrique as armas por conta própria. Isso vai fortalecer as empresas de defesa polonesas, trazendo vários benefícios econômicos e políticos. Mas o que a Coreia do Sul ganha ao transferir essa tecnologia? Entregar sua tecnologia militar não é viável economicamente, pois beneficia a concorrência. Essa iniciativa da Coreia do Sul aumenta sua presença no mercado europeu. Você talvez não espere isso a princípio, mas a Coreia do Sul está tentando se tornar um dos maiores vendedores de armas do mundo. O país é altamente militarizado por causa da Coreia do Norte e, por isso, criou uma indústria de defesa doméstica forte. O país agora busca lucrar exportando seus produtos dessa indústria. Transferir tecnologia para a Polônia permite que a Coreia do Sul acesse o mercado europeu de defesa como argumento de venda. Uma vez que as empresas sul-coreanas tenham provado seu valor na Polônia, outros países da região também podem se interessar em fazer negócios com elas. A Polônia também pode virar base de produção para empresas sul-coreanas na Europa. O diretor de exportação do grupo estatal de armamentos da Polônia quer trabalhar junto com a Coreia do Sul no futuro. De acordo com o diretor, nós podemos criar sinergia e usar nossas experiências para conquistar os mercados europeus. A Coreia do Sul busca competir com as indústrias de defesa dos Estados Unidos, da América, França e Alemanha, o que é difícil sozinha. Se a Coreia do Sul se unir à Polônia, pode conquistar grande parte do mercado. Um tweet do ministro da Defesa polonês confirma essa parceria estratégica. Queremos desenvolver uma tecnologia juntos. Nós vemos essa cooperação a longo prazo. A transferência de tecnologia não é só uma venda rápida, mas o começo de uma parceria duradoura. Com esse apoio de longo prazo da Coreia do Sul, a Polônia está tentando construir o maior exército da Europa. Ela espera que, por meio dessas enormes melhorias no exército, consiga se defender contra o imperialismo russo. Mesmo que uma guerra em grande escala pareça improvável, a ameaça vinda do leste ainda preocupa o governo polonês devido a experiências passadas. Com a guerra na Ucrânia, a Polônia aprendeu como enfrentar uma invasão russa. Comprando bilhões em equipamentos militares, Varsóvia busca garantir sua segurança nacional. Não podemos descartar motivos ocultos. Um exército forte dará à Polônia status geopolítico de líder regional. De se tornar o aliado mais forte dos Estados Unidos da América na Europa a revitalizar a ideia do Intermarium, a Polônia está começando a colher os benefícios. Com a iniciativa dos Três Mares, o país disputa poder no leste da União Europeia. Isso se deve ao forte crescimento econômico da Polônia, dando ao país uma base sólida. Quando Varsóvia unir a região, o potencial será enorme. A Europa Oriental poderá, enfim, ter a segurança que sempre faltou, e o sucesso econômico da Polônia pode se espalhar por toda a região. Os últimos 30 anos, que foram historicamente excepcionais, podem continuar por muito tempo no futuro.